Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês, analisando mais contos da obra de Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Nós vamos falar agora sobre Meia-Noite em Ponto em Xangai. Não é não? Falou assim, é interessante, porque quando se fala Meia-Noite em Ponto em Xangai, nós estamos falando de uma música, né? É uma música. Então, na verdade, às vezes parece, nossa, está em Xangai, não, é uma música. Então, é dentro disso que vão se construir as relações da nossa história. Então, vamos lá. No conto Meia-Noite em Ponto em Xangai, uma mulher assiste a um espetáculo de dança em um salão boêmio. No palco, uma dançarina misteriosa se movimenta ao som da música que dá nome ao conto, né? Criando um clima hipnótico e envolvente. A protagonista, fascinada pela bailarina, sente que já a viu antes, mas não consegue se lembrar de onde. Aos poucos, uma inquietação cresce dentro dela, e o espetáculo se torna um gatilho para memórias reprimidas. Conforme observa os gestos da dançarina, a narradora percebe que aquela mulher fazia parte de seu passado. A lembrança vem acompanhada de sentimentos de medo, culpa ou arrependimento, surgindo que algo marcante aconteceu entre elas. A tensão atinge seu ápice quando seus olhares se cruzam. A troca de olhares carrega um significado intenso, como se ambas reconhecessem o que houve entre elas, mas evitassem mencionar em voz alta. Quando a música termina e a plateia aplaude, a protagonista sente um impulso de fuga. Ela deixa o salão sem trocar uma palavra com a dançarina, ciente de que o passado nunca pode ser completamente apagado. Lígia Fagundes Telles constrói um conto atmosférico e psicológico, explorando os efeitos da memória e do reencontro inesperado com um segredo enterrado. A música e a dança servem como metáforas para os sentimentos contidos, tornando a história uma experiência sensorial, emocional e, lógico, né? Uma história absolutamente sugestiva, tá? Que para a época isso daí não seria possível, mas que traz uma sensualidade. A dança, né? A admiração, a música, toda a sensualidade da cena traz um mistério de envolvimento entre as duas. E vejam, são coisas proibidas, coisas de um passado, tá? Olhares que se cruzam, existe toda uma exploração sensorial. Então, quando se fala da história de uma experiência sensorial emocional, é porque existem sentidos, sentimentos, né? Então é muita ousadia para a época, né? Falou assim, trazer esse tipo de relação, uma coisa que fica assim, escondida, obscurecida, mas que com certeza traz valores bem interessantes, tá? São coisas que valem a pena a gente explorar e observar. Vamos lá, vamos seguir então. Vamos ver como é que se constrói essa história cheia de mistério e sensualidade dentro de uma sequência cronológica detalhada. Então vamos lá. Primeiro, a introdução ao cenário. O conto se passa em um ambiente boêmio, possivelmente um cabaré ou salão de baile, onde ocorre o espetáculo. A apresentação, né, da narradora protagonista. A história é contada do ponto de vista de uma mulher que observa atentamente o ambiente e os acontecimentos. Tá? No palco, há uma dançarina envolta em um ar exótico e sedutor, captando a atenção de todos. Então, isso que é importante. Tá? A música como elemento de hipnose, né? A trilha sonora do espetáculo, a canção Meia-Noite em Ponto em Xangai, contribui para o clima envolvente. Vejam como essa análise pontual vai dando pontos de sugestão dentro de uma suposta e uma hipotética relação afetiva entre elas, né? Emocional, amorosa. A protagonista se vê fascinada pela dançarina e sente uma mistura de admiração e inquietação. Tá? Então vejam como
existe ali, antes ainda de reconhecê-la, a expressão de uma sensação e de um sentimento, tá? O público reage à performance com encantamento, mas a narradora percebe algo inquietante no olhar da bailarina, né? A nossa protagonista sente que já viu aquela mulher antes, tá? Mas não consegue se lembrar de onde, né? Fala assim, onde a viu? Não consegue se lembrar de onde foi que ele a viu. Os movimentos da bailarina parecem contar uma história de sofrimento e mistério, né? A dança é uma metáfora, porque ela traz emoção, é arte expressiva, não esqueça disso, tá? E esse sofrimento tem várias coisas, né? Tanto que a gente vai ver a fuga, tá? Da narradora, tá bom? Então, a narradora tem uma vaga recordação que a faz sentir desconforto, né? É aquela lembrança que incomoda, fala tem alguma coisa, tá bom? Aos poucos, ela se dá conta de que conhece a dançarina de outra época, né? O passado vai ressurgindo e de um momento marcante da sua vida. A protagonista lembra que a bailarina era alguém de seu passado, tá? Talvez uma amiga ou rival esquecida. A identidade da mulher não é mostrada, mas também não precisa ser uma amiga ou uma rival. Vejam que essa expressão, né, desse ponto de análise, ele é contido. Não? Ele é contido, porque pode ter ali também uma referência de um envolvimento. Tá bom? A lembrança se torna clara e a narradora sente um misto de medo e culpa. E o que ela faz, né? Com o choque da revelação, ela foge. Ela foge. Vem aquele flashback emocional, né, como eles estão dizendo. Ela recorda o que aconteceu entre elas no passado, algo que a marcou profundamente. Tá? A dançarina parece reconhecer a narradora e lança um olhar intenso em sua direção. Tá? O olhar das duas se cruza. Tá? A troca de olhares carrega um significado profundo, cheio de ressentimento ou saudade. Vejam que existe dúvida ali. Tá? Fala assim, há uma comunicação silenciosa. Será que é ressentimento? Será que é saudade? Tá? E a música atinge o clímax. A canção se intensifica, criando uma atmosfera dramática no salão, né? Ou seja, aquela epifania, não? Algo adorado, né? Adorado pela Lígia. A narradora se sente sufocada, ou seja, a protagonista quer sair dali, mas sente que está presa na memória que acaba de despertar. Tá bom? A dançarina finaliza a coreografia com um gesto impactante, como se quisesse dizer algo para ela, né? Na hora que termina a sua performance. A plateia explode em aplausos, alheia à tensão que existe entre elas, não? Atormentada pelo passado, a narradora decide ir embora, tá? Sem saber se a dançarina a seguirá ou a esquecerá. Ou seja, é a fuga, ou será que, na verdade, existem tantos mistérios, né? Será que eu estou fugindo? Será que eu quero que ela me siga? Será que eu quero que ela fique? Tá? Então é interessante perceber essa aura que é construída dentro desse contexto. Tá? Vamos para a análise do conto, né? Vamos ver o que se pode retirar disso tudo, que eu acho que é muito interessante. Tá? O conto Meia-Noite de Ponto em Xangai é uma narrativa envolvente, enigmática, que explora temas como memória, culpa e reencontro com o passado. A Lígia Fagundes Telles constrói a história de forma sensorial e psicológica. Eu acho isso daqui delicioso, né? Imergindo, tá, o leitor, né, no ambiente boêmio do salão de dança e na mente inquieta da narradora. Vejam que o ambiente da boemia é importante. Elas frequentam o ambiente de boemia, tá? O ambiente envolvente. Então, existe sintonia entre elas, vocês percebem? Desde o início há um clima de mistério. A protagonista observa atentamente a dançarina, sentindo uma estranha familiaridade com sua presença. Esse elemento de reconhecimento gradual cria uma atmosfera tensa,
pois o leitor acompanha o fluxo de consciência da narradora e suas tentativas de lembrar de onde conhece aquela mulher. É lógico que a tentativa de lembrança tem dois sentidos. Realmente uma passagem sem tanto significado, ou então uma imagem que ela fez questão de esquecer. Tá? A música desempenha um papel essencial na narrativa, funcionando como um gatilho para as lembranças reprimidas. Vejam, reprimida. É isso que é importante. Essas lembranças não foram esquecidas, foram reprimidas, foram abafadas. Tá? A canção Meia-Noite em Ponto em Xangai representa não apenas o espetáculo no palco, mas também um chamado simbólico para o confronto com o passado que ela tentou esquecer, ela quis esquecer. Então está sendo apagado. Tá? Quando a memória finalmente ressurge, a revelação não é explícita, deixando espaço para interpretações. O olhar trocado entre as duas mulheres sugere que houve uma história intensa entre elas, seja de amizade, amor, traição ou algum evento traumático. A ambiguidade desse encontro fortalece a complexidade narrativa. É isso que é belo, não é não? Por quê? Dizer o que está acontecendo. A decisão da narradora de sair do salão sem confrontar a dançarina reforça a ideia de que algumas memórias são tão dolorosas que preferimos fugir delas. A presença da bailarina, no entanto, prova que o passado nunca desaparece completamente. Vamos entender o que isso daí pode representar de fato, né? É aquela relação do passado, aquele envolvimento antigo de alguém que ficou muito distante e que talvez você não queira ter esse contato novamente, não é? Esse contato novamente. Não fique pensando que é alguém assim deixado de lado. Nós temos pessoas que conhecemos há décadas, que tiveram relações com a gente e que a gente não sabe se essa pessoa realmente representa ainda uma importância para você ou se você representa importância para ela. Tá? Então é importante esse tipo de visão. Tudo isso que nós vimos traduz sempre algo significativo. A gente não pode perder isso daí de vista nunca. E agora a gente vai ver um outro elemento importante. Eu quero que você sempre observe em todos os contos o papel da figura feminina. Isso é sutil e muito significativo nas suas obras. Agora a gente vai ver a janela. Tá? Outro conto do Antes do Baile Verde. Tá bom? Então, na janela a gente já vê ali a figura feminina que observa pela janela. No conto A Janela, a protagonista é uma mulher confinada em seu quarto, cujo único contato com o mundo externo é através de uma janela. Sua rotina consiste em observar a rua e imaginar histórias sobre as pessoas que passam. Lembre-se que a janela, ela é um reflexo. Ela é o quê? Um portal. Tanto de quem olha de fora para dentro, quanto de quem olha de dentro para fora. Né? Por isso que são os olhos da vida. Entre os transeuntes, um jovem estudante chama sua atenção. Sua presença se torna um alívio para sua solidão. E ela começa a esperar ansiosamente por sua passagem diária. Com o tempo, sua obsessão pelo rapaz cresce, tornando-se uma de suas únicas alegrias, né? Ou seja, a expectativa de ver aquela pessoa. Ela fantasia sobre sua vida, cria laços imaginários e deseja ser notada por ele. No entanto, nunca tem coragem de chamá-lo ou estabelecer contato, permanecendo prisioneira de sua condição. Vejam, é aquela platonicidade, né? Ou seja, construir uma imagem positiva, platônica. Um dia o jovem deixa ele passar e sua ausência afeta profundamente o protagonista. Sem sua presença para dar sentido às suas observações, a mulher sente-se vazia e isolada como nunca antes, né? Ou seja, criando expectativas. As janelas que antes representavam uma conexão com o mundo, agora simboliza sua solidão definitiva. Sem esperanças, a protagonista se resigna à sua existência, percebendo que nunca realmente fez parte da vida do jovem. Djalma Fagundes Telles constrói uma narrativa introspectiva e melancólica, abordando temas do isolamento, da frustração e a necessidade humana de se sentir parte de algo. Esse pertencimento é muito forte dentro da obra de Djalma Fagundes Telles. O conto é uma reflexão sensível sobre os limites entre a realidade e a imaginação e a dor da solidão. Muitas vezes nós nos apegamos a essa imagem construída, né? Daí o platonismo, né? A imaginação
trazendo para nós sentimentos e emoções que não fazem parte da realidade. Vamos acompanhar a sequência cronológica desse texto, para entender com mais profundidade os sentimentos e essa expectativa platônica. O conto se passa no quarto de uma mulher doente, que passa seus dias observando o mundo pela janela, seu confinamento. Confinada em casa, ela tem como principal distração olhar pela janela e observar o que acontece na rua. Tá bom? É a rotina dela. A narradora se sente isolada, tá? Com poucas interações com o mundo exterior, tá? Uma solidão que a incomoda. Tá? Aí nós vemos a janela, né? A janela representa a sua única conexão com a vida lá fora, tá bom? Tornando-se símbolo de desejo e frustração. Tá? A observação do jovem estudante, né? Ou seja, um rapaz que passa diariamente pela rua, chama a sua atenção e se torna objeto de sua construção de imaginação, tá bom? Ela começa a criar histórias sobre o jovem, fantasiando sobre sua vida, tá bom? E aí vem o quê? A presença do rapaz traz um certo alívio à sua solidão, tornando-se um evento aguardado em sua rotina, tá? Ou seja, é uma esperança que se renova o tempo inteiro. Só que, o que acontece? Tá? Com o tempo, essa sua tensão se intensifica e ela passa a esperar ansiosamente sua passagem, né? Observando constantemente tudo o que acontece. Tá? Mesmo sem contato direto, ela se sente conectada ao jovem, né? Como se fizesse parte da vida dele. Tá? Veja, é essa que é a chamada sensação de pertencimento. Eu gostaria de fazer parte de alguma coisa, pertencer a algo. Tá? Ela teme que o rapaz nunca perceba sua existência ou que um dia ele pare de passar pela rua. Ela tem medo de ser esquecida. Tá? Ela tem o desejo de se aproximar. Embora queira chamá-lo ou fazer contato, ela se sente presa à sua condição e é incapaz de agir. Tá? Ela tem o desejo, mas tem a incapacidade. E aí vai ocorrendo o quê? O distanciamento. Certo dia o jovem parece mais apressado, menos atento ao ambiente ao seu redor, né? E ela começa a ver o quê? Que parece que existe uma quebra, tá bom? Uma quebra da harmonia da sua passagem. De repente o rapaz deixa ele passar pela rua e a mulher sente o vazio avassalador, né? Aquela ausência repentina, tá? A ausência do jovem intensifica a sua solidão e faz questionar sua própria existência, né? O desespero dela se instaura. E vem ali o quê? A frustração, tá? Se o jovem para, fala assim, se o jovem para observar, fala assim, sem o jovem ela para de observar o quê? O mundo. A mulher se vê ainda mais prisioneira de sua condição e ela fica o quê? Frustrada e resignada. É como se ela o quê? Se acomodasse e aceitasse o seu destino, tá? A janela, o objeto que a conectava ao mundo agora se transforma em um símbolo de separação total. A janela que antes abria a sua visão para o mundo agora é a barreira, tá bom? É a barreira. Ela percebe que nunca realmente fez parte da vida do rapaz e que sua conexão era apenas unilateral, lógico, né? A vida dela é fechada naquele ambiente. É sempre uma via só, é só uma perspectiva. E ela tem que entender que a vida dela está na perspectiva dela. Tá? Sem esperança, ela se conforma com sua reclusão, olhando para a rua sem mais expectativa. Tá? E aí encerra melancolicamente a sua história. Não? Olha que interessante. O conto explora a solidão, a frustração e o desejo humano de conexão. Djavan Teles constrói a história com delicadeza e profundidade psicológica, mergulhando na mente da protagonista, que se vê limitada pela sua condição física e social. A protagonista vive confinada em seu quarto, tendo como única fonte de distração a observação do mundo externo através da janela. Essa metáfora é essencial para entender a narrativa. A janela representa tanto o portal para a vida, quanto uma barreira intransponível que a separa dessa própria vida.
O jovem que passa na rua se torna um símbolo de esperança para a protagonista. A rotina de observá-lo dá sentido aos seus dias, permitindo-lhe fantasiar sobre uma vida além das paredes, tá? Além daquele cubículo do seu quarto. Essa idealização é um reflexo do desejo humano de se sentir parte de alguma coisa, mesmo que de forma indireta. A gente quer pertencer a alguma coisa, né? Por mais que nós nos isolemos, eu quero fazer parte de algo. Mas aí a ausência do rapaz, né? A confronta com a dura realidade de sua existência solitária. Sua conexão com ele nunca foi verdadeira, nunca foi real, e a sensação de pertencimento que sentia era apenas uma ilusão. A partir desse momento, a janela deixa de ser uma fonte de distração e passa a simbolizar sua prisão definitiva. Por quê? Porque aquilo que ela vê é inatingível. Tá? O desfecho do conto é marcado pela resignação da protagonista. Você, sem força para lutar contra o seu isolamento, ela aceita a sua condição passivamente, num encerramento melancólico e profundo. Com uma escrita sensível e introspectiva, nossa autora Lígia Fagundes Telles leva o leitor a refletir sobre solidão e desejo de conexão e os limites entre realidade e fantasia. O conto é uma poderosa metáfora sobre a condição humana e o impacto da reclusão na psique de cada um. Não, fala assim, é ali que nós estamos sozinhos, é dentro da nossa cabeça. Tá? E a gente precisa entender isso, porque não necessariamente estar sozinho significa ser solitário. Tá? Pode ser o quê? Uma contemplação da sua própria existência. Tá? Então, muito interessante esse conto, não é verdade? E vamos lá, mais um, que é um chá bem forte e 3 xícaras. Então, isso daqui já representa o quê? Uma relação. Não é verdade? Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse conto, que é também bem interessante. Vamos lá. Então, como é que ele funciona? Em um chá bem forte, 3 xícaras, a protagonista, eu chamo atenção para a protagonista, como Lígia Fagundes Telles seleciona e foca grande parte da sua atenção, quase toda a sua atenção, na figura feminina. Tá? Uma mulher de meia idade, cuida de sua mãe idosa e debilitada. Ela prepara com zelo um chá forte, esperando que ele traga algum alívio ou conforto para sua mãe, mas as coisas não acontecem como ela espera. Tá? A relação entre a mãe e a filha é marcada pela dependência e pelo desgaste emocional. Muito difícil, né? A gente conviver com alguém que cria nossa dependência. Os laços de afeto e carinho ficam abalados por essa coexistência intensa, né? A mãe, já cansada e doente, não demonstra grande entusiasmo ou gratidão pelo gesto da filha, o que aumenta a sensação de frustração da protagonista. Sim, apesar de insistir para que a mãe beba o chá, ela começa a perceber que suas tentativas de controlar a situação não têm efeito desejado. E talvez esteja aí o problema. O ritual do chá, uma tentativa de conexão e cuidado, torna-se uma metáfora para a impotência da filha diante da condição da mãe e do desgaste da relação. Ela não quer. A filha sente um profundo vazio e cansaço emocional, sabendo que suas ações não conseguem aliviar a dor ou o sofrimento da mãe. Agora é o sofrimento dela. Né? Como é que eu lido com o sofrimento do outro? Nem sempre eu consigo impedi-lo. Eu simplesmente tenho de estar ao lado. Tá? O conto é uma reflexão sobre as relações familiares, a solidão e a frustração que surgem quando as tentativas de cuidar de alguém querido não são suficientes para preencher o abismo emocional que separa as duas. É aí que entram os aspectos da velhice, não é não? Como é que eu trato o velho, como é que ele quer ser tratado? Os gestos simples do chá revelam a complexidade e a dor das relações entre mães e filha. Uma que prepara e promove, a outra que rejeita e não dá valor. Qual que é a sequência desse conto cronológica para a gente poder entender? Tá bom? Primeiro, o conto começa em uma casa simples, de classe média, com uma atmosfera de rotina e tranquilidade. Mãe e filha morando juntos. Tá, a protagonista, uma mulher de meia idade, está em casa com sua mãe, que parece ser mais velha e está doente, tá? Ou seja,
a filha decide preparar um chá forte para a mãe, talvez como um gesto de cuidado ou até para aliviar alguma dor, né? É um momento de dedicação, tá? Por isso que o chá é um ritual, tá? A mulher cuidadosamente prepara o chá, sublimando a importância desse pequeno gesto na rotina delas, tá bom? Ou seja, dá sublimidade, valorizando esse momento do chá, não é mesmo? Valorizando o momento do chá. A expectativa pela xícara de chá, não é não? O momento do chá se torna uma espécie de ritual de ligação entre as duas. Um momento de troca de intimidade. Uma coisa agradável, tá bom? A mãe está visivelmente debilitada. Depende da filha para vários aspectos do dia a dia, o que intensifica o sentimento de responsabilidade da protagonista, mas ao mesmo tempo de piedade e dó em relação à mãe. Tá? A protagonista, ou seja, a filha, atenta aos detalhes, se preocupa com a quantidade de açúcar e com a temperatura da água, como se esse ato pudesse melhorar a saúde ou o humor da mãe. São cuidados, tá bom? A mãe não se manifesta muito. Está cansada e parece alheia a tudo, mas aceita o chá sem protestos, né? Ou seja, é o comportamento de alguém que não tem mais como atingir, como lidar com essa realidade. A tensão crescente entre elas, né? Existe uma tensão. Principalmente sobre esse tipo de relação entre as duas. Tá? Uma sensação de desgaste emocional. Como eu falei a vocês, quando você cria uma relação de dependência e dependência física, tá? Os aspectos da gratidão, do reconhecimento, acabam se tornando dolorosos, porque aquela rotina de submissão vai deixando uma tristeza dentro da relação entre as duas, no caso. Né? A mãe dá o primeiro gole no chá, mas logo começa a reclamar da sua intensidade, como se o chá estivesse forte demais para ela. Tá? Então esse primeiro gole já desperta o conflito. Não? A filha reage com impaciência, tentando justificar a preparação do chá e insistindo para que a mãe beba, talvez com a esperança de que o chá a revitalize. Tá bom? Então, veja, a mãe reclama, ela reage. Isso daí já mostra uma relativa construção de intolerância entre elas pelo desgaste. Tá bom? O ato de preparar o chá e a insistência da filha em convencer a mãe em beber evidencia o desgaste emocional e a frustração dessa jovem. Tá? Ou seja, eu espero que aconteça, mas não acontece. Tá? E aí vem a resistência da mãe. A mãe, de forma sutil, não quer beber o chá. Ela não parece ter forças nem disposição para seguir as ordens da filha. Então aí já entra uma outra relação. Tá? Há uma leve discussão entre as duas sobre a temperatura e o sabor do chá. A filha tenta insistir, mas a mãe está cansada demais para se importar com isso. Desiste. Tá? A filha começa a sentir, então, um crescimento, uma sensação de impotência muito grande. Tá? A relação dela está sendo marcada pela incapacidade de mudar a condição da mãe. Ela tenta, mas não consegue. A mãe está em decadência. Né? A conversa entre as duas é pontuada por silêncios, um reflexo do distanciamento emocional crescente entre elas. Ou seja, essa convivência está sendo desgastada, essa hiperconvivência. A mãe finalmente termina a xícara, apesar de sua resistência, tá? Mas sem qualquer entusiasmo ou gratidão. A filha insiste para que a mãe beba mais chá, mas agora ela percebe que o esforço não surte mais efeito. Tá? A filha começa então a refletir sobre o próprio sofrimento, sobre o seu próprio sofrimento, sobre as limitações do que pode fazer para melhorar a vida da sua mãe e a sua própria. Então ela é limitada, veja, é a frustração de não poder o que melhorar para os outros a sua condição. E aí vem o que? O final desse ritual. O ritual do chá termina sem grande sucesso emocional. A mãe vai se deitar, a filha fica sozinha com seus pensamentos. Tá? Ela, a protagonista, sente o peso da responsabilidade de cuidar da mãe, mas também o fardo
do desgaste da frustração. Tá? Qual que é a reflexão final? Tá? No final, a filha se sente isolada, impotente e sem saber como lidar com os sentimentos conflitantes de amor, tá? E cansaço. É assim que funciona, tá bom? Vamos ver então a análise desse conto. Olha lá. O conto Um Chá Bem Forte e 3 Xícaras explora com profundidade o tema da relação entre a mãe e a filha, tá? Marcada pela dependência e pelo desgaste emocional. Lígia Fagundes Telles constrói um ambiente intimista, em que as pequenas ações cotidianas para preparar um chá adquirem uma carga emocional significativa. Né? O que é a terceira xícara? Se elas são duas. Tá? É a tentativa de resgatar alguém que não está mais ali. Né? É a tentativa de trazer de volta uma pessoa que não existe mais ali dentro. Ou então de ser alguém, tá? Que ela não consegue mais ser. Tá bom? Então a filha, uma mulher de meia idade, se sente responsável pela mãe idosa e debilitada, mas ao mesmo tempo enfrenta o sentimento de impotência diante da fragilidade da mãe, do inevitável desgaste dessa relação. A mãe, embora doente e dependente, não expressa muito de sua dor ou necessidade, o que intensifica o sentimento de frustração da filha. Essa terceira xícara talvez seja justamente o quê? O pedido de socorro, de ajuda, não é? Então, é uma metáfora bem interessante, tá bom? Então, a preparação do chá e o ritual em torno dele funciona como uma metáfora para a tentativa da filha de controlar e melhorar a situação que está além do seu alcance. O chá, um gesto de cuidado, se transforma em uma maneira de lidar com o sofrimento, mas também em uma fonte de tensão entre as duas, pois o ritual oferece resultado desesperado. Lógico, nem sempre. Tá? A insistência da filha e a resistência da mãe revelam o conflito entre a vontade de agradar e a incapacidade de atender ao outro. A dinâmica da relação parece girar em torno de um ciclo de tentativas e frustrações, sem que haja uma verdadeira conexão emocional. A nossa protagonista, embora imersa em suas tentativas de cuidar da mãe, também é vítima de um profundo cansaço emocional e físico. A gente tem que entender tudo isso. Tá? A conclusão do conto, com o silêncio e o desgaste das personagens, aponta para o vazio e a impotência que marcam a vida dessa mulher, que tenta controlar algo que lhe escapa, enquanto lida com as limitações e a solidão que a vida impõe. O conto é uma reflexão sobre os limites do cuidado e as complexidades nas relações familiares. Pois é isso aí, gente. Um bom estudo, uma boa inspiração para o trabalho de leitura de vocês. Forte abraço e até mais.